Se você já reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, se você não tem um lar espiritual, não se batizou, procure uma igreja, se é essa a igreja que Deus está direcionando, mas não fique de fora. Se não é essa, que seja outra, mas nós não podemos estar desligados do corpo. Desligado do corpo, desligado da cabeça. O corpo é a igreja e a cabeça é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se de mim. Como viver debaixo da poderosa influência da palavra de Deus. Salmo 103, quem achou, diga amém. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Vamos ler juntos agora, a partir daí? Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Oremos. Senhor, abençoa a meditação da tua palavra e prepara o nosso coração para ceiarmos nessa noite. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua bondade, a iluminação do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, nos renovar. Vem, Senhor, nos fortalecer. Vem, Senhor, nos avivar. Vem, Senhor, nos consolar. Vem, Senhor, nos edificar. Vem, Senhor, nos exortar. Mas, por favor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença e pedimos, Espírito Santo, vem sobre essa igreja, enche cada coração, inunda cada um de nós, Senhor, distribui Teus dons como lhe apraz, abre os olhos, quebranta o coração, fortalece os joelhos, Senhor. Ah, meu Deus, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós imploramos, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria falar sobre de que maneira nós podemos e conseguimos viver debaixo da influência poderosa da palavra de Deus. Eu queria a sua atenção para nós considerarmos essa palavra, lembre-se. Jesus disse, lembre-se de mim. Eu não sei se os irmãos sabem,
mas existem duas perspectivas de vida, duas matrizes de vida, duas maneiras de se enxergar a vida. Enxergar a vida na perspectiva da religião e enxergar a vida na perspectiva do Evangelho. Você pode enxergar na perspectiva da religião e do Evangelho. O Evangelho não é uma religião. No sentido original da palavra, ela tem o que nos ajudar, mas na cultura, na sabedoria popular, no entendimento que nós temos da palavra religião, é o movimento do homem ir a Deus, no movimento do homem procurar Deus, do homem iniciar essa relação com Deus, religar, o homem tentando se religar a Deus. O problema é que a religião, ela é contra o Evangelho, e o Evangelho é contra a religião. Mas nós temos dentro das nossas igrejas evangélicas gente que nem sabe, mas são religiosos. E o religioso, ele não tem salvação. Não há salvação para o religioso, só há salvação no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele diz o seguinte, o Evangelho diz assim, eu obedeço a Deus e sou aceito. Melhor, a religião ela diz, eu obedeço a Deus e eu sou aceito. O Evangelho não, o Evangelho vai dizer, eu sou aceito, logo eu obedeço a Deus. Na religião, a obediência é a causa da salvação. No Evangelho, a obediência é um efeito da salvação. E isso muda tudo. Repete comigo, muda tudo. E você tem que entender isso. Por exemplo, na religião, a motivação para a vida é o medo e o orgulho. Eu tenho medo de ser reprovado por Deus, então eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu sou bom e Deus tem que me aceitar. Eu me consagrei, eu orei de madrugada, eu tratei bem minha esposa durante 365 dias, eu jejuei, eu sou bom. Deus tem que me aceitar no céu. Nunca matei, nunca roubei. Então, só que o Evangelho não. O Evangelho, a motivação para a vida é gratidão e alegria. Como nós recebemos gratuitamente a salvação em Jesus, então a motivação é gratidão e é alegria também. Só que o efeito da religião na vida do homem, ela é devastadora, porque qual é o efeito da religião na vida do homem? O efeito é que o caráter que vai de superioridade volta para a inferioridade. Porque, por exemplo, o religioso, ele se acha superior. Lembra dos fariseus? Eles se achavam superiores. E vai da superioridade até a inferioridade. Ah, eu pequei, eu errei, agora Deus não me ama, agora eu nem sei se eu estou salvo. Porque eu fiz coisa errada, então eu acho que eu não estou salvo. Porque a minha salvação é só quando eu faço as coisas certas. Isso é religião. O Evangelho não. O Evangelho, a nossa oscilação, ela não existe. A gente vai cada vez mais confiantes e cada vez mais humildes. O apóstolo Paulo, ele ensinando as igrejas, ele transparece que cada vez você está mais confiante na sua salvação, mas cada vez você está mais humilhado diante de Deus. Cada vez que se aproxima de Deus, você vê o quanto você é pecador, o quanto você é pequeno, o quanto Deus é santo em comparação com a santidade de Deus, mas o quanto Deus é poderoso para salvar você pelo amor e o sangue derramado no seu Filho na cruz do Calvário. Agora, a religião, meus irmãos, faz com que os nossos corações sejam uma fábrica de ídolos. Porque nós fixamos o nosso coração em ídolos. Nós não vivemos sem esses ídolos. Nós não conseguimos permanecer de pé sem os ídolos. Nós nos sentimos seguros e significativos e felizes por causa desses valores que a gente encontra na religião. Isso redunda, sabe em quê? Ansiedade, ou ira, desespero. No Evangelho não. No Evangelho não há nada além de Deus que precisamos para a nossa significância e para a nossa segurança. Absolutamente nada. E isso reduz a ansiedade, ira, depressão, porque só Cristo é a nossa vida. Você lembra de uma boa releitura de Salmo 23, versículo 1?
O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é tudo que eu preciso. Você pode repetir? Jesus é tudo que eu preciso. Na religião, não. Na religião você precisa de uma porção de coisas e elas viram seu ídolo. Sem esse filho, eu morro. Sem esse marido, a minha vida não tem razão. Eu me mato, hein? Se eu perder esse emprego, eu perdi minha identidade. Se eu perder a minha reserva previdente, é melhor eu me jogar do alto de um prédio. Porque a religião, meus irmãos, a religião ela faz isso. Ainda, a religião, ela compromete também a maneira de nós lidarmos uns com os outros. Perceba que a religião, o que ela vai fazer? Nós olhamos de cima para baixo, para pessoas de outras raças, de outros credos, de outros comportamentos. É flagrante perceber isso nos religiosos nos dias de Jesus e nos fariseus. Ou então entre nós também. Eu conheço a Bíblia. E olho de cima para baixo. Como isso me elevasse a um nível maior do que alguém. Eu oro mais do que você. Eu jejuo. E aí a gente olha o outro de cima para baixo. O Evangelho não. O Evangelho, como a gente sabe que nós somos pecadores, estamos sendo salvos, não porque fazemos a coisa certa, mas estamos sendo salvos por causa da graça e da misericórdia em Jesus, em quem nós depositamos toda a nossa fé e confiança. Então, o Evangelho nos torna mais abertos ainda para outras pessoas, outras raças, outras classes, outros credos, outras religiões, por sabermos que somos salvos pela graça. É bênção imerecida. É muito diferente, meus irmãos, a religião do Evangelho. Só que nós, irmãos, nós temos no nosso meio pessoas que são religiosas e não são evangélicas, não vivem o Evangelho, vivem uma religião. Se você faz para merecer alguma coisa da parte de Deus, você é religioso. Agora, se você faz porque você entende que Deus já lhe deu muito mais daquilo que você merece, então você é evangélico. Então o Evangelho, ele impactou a sua vida, ele tocou no seu coração. Ainda, esse princípio do Evangelho, né, e dos religiosos, tem diferenças abissais. O Evangelho, o princípio religioso, por exemplo, leva a muita briga, a muita discussão entre os diferentes. Os religiosos, por exemplo, eles são muito sensíveis às críticas. Sabe por quê? Porque eles acham que precisa ter um bom currículo e tem que ser muito bem enxergado sempre por todos, até porque disso depende a aprovação de Deus, a aprovação das pessoas e a salvação deles. Então, quando eles são criticados, religiosos, se sentem profundamente ofendidos e saem em defesa rapidamente. Quem está entendendo, diga amém. Já no Evangelho, não. Nós já sabemos mesmo que somos salvos não por sermos boas pessoas, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por termos sido amados por Deus, então nós podemos até ser criticados. Mas o Evangelho leva mais glória. Porque quanto mais você critica a pessoa, você vê, né? Eu sou isso tudo aí, ainda assim Jesus me amou e me salvou. E eu confesso que eu sou, na verdade, até mais do que você está falando. Eu sou pior do que aquilo que você está falando. E isso não faz atingir o orgulho. Porque o orgulho foi crucificado na cruz do Calvário. Nós sabemos que nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e vamos chegar no céu sem mérito algum nosso. A autossalvação é um pecado muito grande contra a cruz de Cristo. Portanto, então, irmãos, nós temos de um lado a religião e, por outro lado, nós temos o Evangelho. E o problema é que depois de convertidos mesmo, nós somos levados de volta ao princípio religioso. A gente se converte e crê que a salvação é pela graça. Mas depois, na hora de viver pela graça, em fé em Jesus, a gente não consegue. Não entra na gente. A gente começa a dizer, eu tenho que fazer por merecer. Pastor, ora, Deus me ama, porque eu fiz tudo direitinho essa semana. Pastor, Deus não me ama, porque eu não consegui fazer as coisas direito essa semana. Eu não sou digno. Eu acho que a minha salvação... E aí nós ficamos nessa corda bamba, para lá e para cá também. E aí nós, irmãos, o que acontece? Nós voltamos
e agirmos como religiosos. Porque lá no fundo do nosso coração, nós não cremos no Evangelho. Não cremos no Evangelho. Olhe para mim. Imagine você, aqui está Deus, aqui está Deus. E nós, pecadores, estamos aqui assim. Jesus, irmãos, ele morreu pelos nossos pecados, pagou pela nossa culpa, levou a maldição que era para estar sobre nós. Quem crê nisso, diga amém. E com isso, ele nos trouxe para cá. Diga glória a Deus. Mas, então, nós não temos mais os pecados escritos de dívida, a condenação, e os pecados nossos foram lançados no mar do esquecimento. Mas ele não fez só isso. Além de nos colocar aqui sem pecado, ele nos trouxe para cá, para o nível dele. Ele transferiu a justiça dele para nós. Então, se o mundo acabasse agora, nós entraríamos no céu, meus irmãos, como justos, justificados por causa de Jesus. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós fomos perdoados e nós fomos justificados. Ele nos elevou a um grau onde nos fez membro da família dele. E nós recebemos isso pela graça. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Mas a libertação do povo de Israel, ele não deu os mandamentos para ver quem obedeceria e libertaria. Ele primeiro libertou e depois deu as ordens. Você pode repetir? Primeiro libertou, depois deu as ordens. Então as ordens que nós temos na Bíblia não é para que sejamos salvos. As ordens que temos na Bíblia é porque nós fomos salvos. E nós fomos salvos pela fé, mediante a fé, pela obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O problema é que nós, irmãos, não vivemos assim. Nós não vivemos o Evangelho. Porque quando impactados pelo Evangelho, por essa graça, nós tratamos a todos com graça. Nós ainda temos problemas com perdão. Só que nós fomos perdoados, irmãos, e elevados à condição de justificados, e isso deveria estar afetando tanto a gente, que a gente deve estar liberando perdão a 3x4. Perdão a toda hora. Inspirados e motivados a perdoar, qualquer um, não importa. Mas se ainda guardamos rancor, é porque nós não fomos afetados por isso. De fato e de verdade, não fomos. Precisamos ver isso. Nesse particular, irmãos, aqui, nesse salmo, Davi, nós vamos ver como é que a gente faz isso. O que está acontecendo com Davi? Como não deixar, como não deixar o Evangelho ficar só na mente e ir ao mais profundo do coração e mudar de forma relevante, significante as nossas mentes. Mudar a nossa mente de maneira significativa. É isso que Davi ele pode ensinar para a gente aqui. Também nós vamos ver, irmãos, qual é a principal coisa que devemos fazer quando oramos. Além de, obviamente, adorar a Deus, mas nós vamos saber o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, o algo mais, que algo mais é esse que nós precisamos fazer quando nós oramos. Em primeiro lugar, ele diz assim, Davi, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus o quê? Benefícios. Repete comigo, não se esqueça. Está acontecendo algum problema com Davi aqui que eu não sei mensurar qual é. Ele está falando com ele mesmo, ele está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga, e não te esqueças. E quando ele vai falar sobre não esquecer, o que ele fala para a alma dele não esquecer? Ele está falando sobre o que para a alma dele não esquecer? Ele está falando, irmão, sobre a obra de Jesus, ele está falando sobre o Evangelho. Veja comigo aí na sua Bíblia se não é. Perdoa todas as tuas iniquidades. Meus irmãos, você que já está na igreja há um tempo, me ajude aí interagindo comigo. Aonde nós recebemos o perdão de todas as... Aonde? Na cruz. Então ele está falando do Evangelho. Sara todas as tuas enfermidades. Aonde? No Evangelho. Da cova redime a tua vida. Aonde? No Evangelho. Coroa de graça e misericórdia. É por intermédio do sangue de Jesus que isso aqui acontece. Renova
a tua mocidade como a águia. Faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés. Que caminho? O que Moisés viu? Hebreus fala que Moisés viu alguma coisa. Moisés viu alguma coisa. Riquezas maiores em Cristo Jesus. Ele viu a graça, a bênção do Evangelho. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados. Como é que Deus pode não nos tratar segundo os seus pecados? Como, meus irmãos? Só por causa de Jesus, só através de Jesus. Senão ele entra em contradição com o próprio caráter dele, e o nosso Deus, ele é perfeito. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Meus irmãos, nós somos finitos. Nosso corpo vai ao túmulo. Como é que alguém prova de misericórdia, de eternidade a eternidade? Está falando de quê? Da salvação. Então perceba que aqui, Davi, ele está falando com a alma dele. Não se esqueça do Evangelho, não se esqueça dos benefícios, da obra de Deus, da salvação. Davi já falava de salvação há muito tempo, Salmo 51. Não retires, me restitui a alegria da salvação. Então, Davi, irmãos, ele está falando aqui sobre a alma não esquecer. Por quê? Porque a nossa alma, ela esquece. Na verdade, todas as coisas aqui, nós vemos no Salmo 103, que Deus fez por nós na nossa salvação. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos dos benefícios da salvação. E quando nós esquecemos dos benefícios da salvação, nós precisamos atentar que tipo de esquecimento é esse. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Em primeiro lugar, quando falamos sobre lembrar, é estar esquecido. Quando eu e você falamos sobre lembrar, é estar esquecido sobre algo na mente. Amém, meus irmãos? Na mente. Me esqueci de uma reunião às 8 horas, mas se atrasado, me lembro, eu saio correndo para essa reunião. Não estava, no horizonte da minha percepção, da minha memória, a minha reunião, que eu havia marcado às 8 horas, não estava. De repente veio, chegou, minha memória, meu cérebro veio, me lembrei, como se aquilo tivesse voltado à minha mente. Onde eu botei minha chave? Minha chave, eu lembro que eu entrei, eu abri a porta e a chave estava na minha mão. Onde eu botei? Eu me esqueci. Aí aquilo volta na mente, minha chave, já sei onde está. Fala para o teu irmão, Davi não está falando sobre isso. Davi está dizendo aqui, irmãos, que nós não estamos nos lembrando. Nos esquecemos das bênçãos da nossa salvação. E esse esquecer aqui da alma, esse tipo de esquecimento que Davi está dizendo aqui, ele afeta todas as áreas do nosso ser. Todas as áreas do nosso ser aqui, elas são afetadas. Pois, veja comigo, olha o que diz o Salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só do seu benefício. Esse esquecer não é na mente, mas é no coração. Estar percebido mentalmente é uma coisa. Agora, estar afetado por isso integralmente até a alma é outra coisa. Amém, irmãos? Existem coisas, preste atenção nisso. Existem coisas que a mente lembra, mas o coração se esquece em termos espirituais. E esse é o cerne do problema. Mas temos como resolvê-lo. A qualidade da nossa vida espiritual, a qualidade da nossa vida relacional, a quantidade dos nossos pecados, a quantidade, irmãos, de erros cometidos, a dimensão da nossa omissão, ou a dimensão do nosso engajamento, da nossa comissão, tudo está ligado ao nosso esquecimento da alma. Esse, na verdade, é o problema básico do coração humano. Se você não está fazendo o que deveria fazer, é porque você esqueceu que Jesus agonizou na cruz, morreu pelos seus pecados e ali verteu seu sangue puro, santo e inocente. Você esqueceu disso. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Eu sei que na mente você lembra,
Mas no coração, você esqueceu. A prova de que na mente você lembra e no coração esqueceu, é o tipo de vida que você está tendo. É o tipo de vida que você está levando diante de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos para os irmãos. Alguns exemplos. Isaías, capítulo 51, versículo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 51, versículo 12. Isaías 51, verso 12. Posso ler? Amém? Diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O profeta Isaías, o profeta evangélico, ele está dizendo, olha, Deus está falando acerca dele para pessoas que estavam amedrontadas porque estavam sendo ameaçados. E ele disse, olha, vocês se esqueceram do Senhor. Vocês se esqueceram. Aqui, olha para mim. Esqueceu aqui? Não, eles não se esqueceram aqui, não. Se esqueceram aqui. Como eles lembravam aqui, mas se esqueceram aqui, eles estavam com medo. Medo. Eles não se esqueceram, mas se esqueceram. Deus não diz, por exemplo, eles estavam com medo, né? E aí eu quero que você atente para isso. Você atente para isso, pelo amor de Deus, atente para isso agora. Isaías não diz assim, ou Deus não fala através de Isaías para eles assim, coragem, tenha força, tenha determinação. Não, ele não diz isso. Ele diz, lembre-se, vocês se esqueceram. Porque se Isaías dissesse assim, se o Senhor dissesse por intermédio de Isaías, você está com medo? Valente, tenha força, olha, enrijece aí a tua musculatura, fica firme e tal. Isso estaria sendo atribuído à responsabilidade da vontade. Mas aqui, meus irmãos, em particular, a vontade não pode fazer nada, até porque nem sempre a gente tem vontade, ou quase sempre a gente não tem vontade de fazer a coisa certa. Mas ele diz assim, olha, Deus os chama para se lembrarem, porque eles haviam se esquecido. Agora eu quero que você abra no outro texto, por favor, sua Bíblia. 2 Pedro. Eu vou abrir junto com você, que eu quero ler um pouquinho antes. Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu vou ler um pouquinho antes, para os irmãos entenderem. Versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança com a piedade com a fraternidade Agora preste atenção. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, agora lê alto. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que está acontecendo aqui? Essas coisas existindo em vós. Que coisas? Versos 5 a 7 nós lemos. Aquele em quem essas coisas não está presente é cego, não está enxergando o evangelho. E a alma? A alma
esqueceu. A gente está falando aqui, meus irmãos, você leu comigo, né, a partir do versículo 5, diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Pastor, eu não estou firme na fé, não. Porque eu não estou perseverando, não estou tendo domínio próprio, estou levando uma vida de pecado e tal. E aí você diz para você mesmo, não, essa semana eu consigo. Essa semana eu vou tentar. Essa semana eu vou me esforçar. Ah, não, essa semana eu vou me vigiar. Essa semana eu vou. Não adianta. Não adianta porque você joga isso para a sua própria vontade. E não é isso que Isaías falou, não é essa receita que Davi deixou, e não é isso que Pedro está colocando para nós aqui não, irmãos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, e está esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, você está se esquecendo do Evangelho. Você está se esquecendo que Jesus morreu por você. Você está se esquecendo, não aqui, você está esquecendo aqui, no sentido de ser completamente, integralmente, radicalmente afetado por isso. Isso não te afeta mais. Isso não te afeta mais. Você esqueceu. Só enxerga as coisas desse mundo. Está esquecido na mente, pastor? Não. Está esquecido no coração, na alma. Por isso Davi está dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, minha alma. Como é que pode eu falar comigo mesmo para eu não me esquecer? Não é bipolaridade. Eu estou falando comigo mesmo, no Salmo 103, Davi está falando com ele mesmo para não esquecer. Não esquecer de quê? Da obra de Jesus, da obra da cruz, do sangue derramado, do sacrifício vicário, da via cruz, da humilhação, do quanto fora humilhado, consternado o nosso Senhor Jesus por mim e por você. Isso tem que afetar a nossa vida. Você não pode esquecer disso. E você está como está, porque você esqueceu que o seu Senhor deu a vida por você. Não esqueceu aqui, você esqueceu aqui. Quem está entendendo, diga amém. Quando temos, irmãos, dificuldade de controlar a língua, os impulsos, o que fazemos? Nós colocamos a vontade própria para cima deles. Eu tenho vontade própria, então eu vou controlar isso. Você não vai conseguir. Pedro diz, não faça isso. Você, na verdade, se esqueceu na sua alma de Deus e do seu Evangelho. E essa é a solução. Qual é a solução, pastor? A solução é você lembrar a tua alma do Evangelho. E você ser afetado no coração. Sabe aquela pessoa que ela foi... Vou inventar uma história aqui agora. A pessoa ela foi cuidada pela sua avó, adotado pela sua avó, amado pela sua avó. A avó dava todo o dinheiro para ele, formou ele, e ele cresceu, e a avó deu sangue e tal. E agora ele não liga para a avó. Ele não ajuda nem a comprar o remédio da avó. Ele esqueceu, meus irmãos, do que a avó fez? Sim ou não? Ele esqueceu? Sim ou não? Aqui, sim ou não? Esqueceu? E aqui, ele esqueceu? Sim ou não? Ele esqueceu. Sabe por que você não faz o que devia fazer e não é o que tinha que ser? Sabe por quê? Porque você esqueceu. Você esqueceu. Pedro está falando isso. Isaías disse isso. Vocês estão com medo de homens? Vocês esqueceram de mim? Pedro está dizendo, pois aqueles a quem essas coisas não está presente é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você esqueceu que isso afetou e deveria estar afetando cotidianamente, 24 horas por dia, a sua vida tinha que estar sendo afetada por isso constantemente, impactado por isso constantemente. Assim viveram os santos profetas, assim viveram os santos apóstolos. Esse, entre aspas, vamos chamar, é o segredo da perseverança, da tenacidade desses homens. Vamos continuar. O Senhor é digno, porque eles estavam se lembrando constantemente de Jesus Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo disse, eu nada quero saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado.
e pregava a palavra. Ele disse: Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo. As pessoas vão esquecer e nós precisamos pregar o evangelho para que o povo não se esqueça. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos. Por exemplo, vamos ajudar os pobres e necessitados do Rio Grande do Sul. Para uma pessoa religiosa, que ela recorre à vontade, a gente bota umas fotos das calamidades acontecidas, aí mexe no coração, aí sentimentalismo, aí a gente vai, manda dinheiro e ajuda, né, o que está acontecendo lá. A gente mexe com as emoções, enquanto impactados pelas fotos e vídeos, mas isso passa logo. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele queria levantar recursos financeiros para a igreja pobre de Jerusalém, que passava por uma crise sem precedente, você sabe o que ele fez? Sabe o que ele disse? Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos em toda a nossa necessidade. Ele fez isso. Se você entender, qualquer hora dessa eu prego 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, quando ele vai tratar desse assunto. Ou seja, o que ele diz lá? Lembre-se de Jesus. Sabe por que eles não estavam ofertando direito? Porque eles não estavam se lembrando de Jesus. A igreja de Corinto, Paulo se ressente dela, porque ele não diz: coitado dos pobres, diz: olhe para Jesus. Porque se você esquecer de Jesus, você vai se deteriorando, você vai se desconstruindo completamente. Então você tem que pensar nisso. Uma pessoa religiosa, meus irmãos, uma pessoa religiosa, ela diz: eu tenho que obedecer, senão ele me rejeita. E aí ela faz pressão sobre a vontade da pessoa, as emoções, o medo. O evangelho não. Eu quero obedecer ao meu Senhor, porque Ele morreu por mim e já me aceitou. Eu já fui aceito. Diga para o seu vizinho: você já foi aceito. Então a gratidão me move. A gratidão me move e a alegria também. O cristão evangélico, ele é capaz de grandes sacrifícios, movido por gratidão, e ainda que se sofrer, ele ainda sofre com alegria. Quem tem disso, diga amém. Paulo e Silas, depois de açoitados, no cárcere estavam, à meia-noite, o que eles faziam, meus irmãos? Eles cantavam. Depois de tomar uma surra, cantavam, porque eles eram movidos por gratidão e por alegria, porque eles não estavam se esquecendo de Jesus e esse crucificado. Bom, o que Paulo, Pedro e Davi estão fazendo, pastor? Eles estão dizendo que o evangelho precisa ser real para mim. Eu tenho que me lembrar. Eu não posso me esquecer. Eu tenho que me lembrar que o evangelho é real, que Cristo é real. Eu tenho que me aproximar disso. Isso tem que afetar a minha vida. Isso tem que afetar a minha vida. E esse é um exercício que eu e você precisamos, irmãos, fazer. Nós temos que nos lembrar, mas nos lembrar espiritualmente da obra de Deus, espiritualmente do evangelho, para que nós sejamos transformados, alegres e vitoriosos nas nossas lutas internas. Há lutas internas aqui. Pastor, como é que eu venço? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Existem outro linguajar na Bíblia, onde se você contemplar o Senhor, nós vamos sendo transformados na medida em que nós contemplamos. Né? Na medida que você contempla e adora, você vai se fixando, você vai sendo transformado. Na medida que você se lembra, e isso afeta você, isso se aproxima de você, e isso apega, você vai sendo vitorioso nas suas lutas internas. Se você quer vencer o pecado, lembre-se de Jesus, que se santificou por você e pagou por esses pecados. Lembre-se disso, e aí você vai vencer esses pecados. Salmo 103, meus irmãos, com quem Davi está falando? Com ele mesmo. O Salmo 103, existe uma progressão da adoração, começa no individual, e depois ele já está falando uma linguajar que alcança todo o universo. Ele faz menção como se estivesse falando com os anjos, né? Ministros louvem também, mas, irmãos, não é uma oração, não é uma exortação e nem é um sermão. É Davi, ele fala com a própria alma. É o que ele está falando. Davi está falando com a própria alma. E essa, irmãos,
É uma importantíssima disciplina que, se você não tiver na sua vida, deixa eu lhe avisar isso, se você não tiver essa disciplina na sua vida, essa disciplina cristã, você está em maus lençóis. Você está em maus lençóis. Você sabe que esse compêndio de salmos, né, dividido em 4, 5 livros, ele abre, o Senhor abre o livro de salmos com o salmo número 1. O salmo número 1 também não é uma oração. E ele tem muito a ver com o salmo 103, porque ele vai dizer, vamos relembrar? Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Repete comigo. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para o hebreu, o dia era dividido em 2 partes, apenas 2 partes. Manhã, né, dia e noite. O hebreu dividia dia e noite. Então Deus escolheu esse salmo como porta de entrada para o livro das orações. E ele fala, esse salmo, a ênfase do salmo é um convite, uma promessa, uma afirmação de que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que ele faz com a lei do Senhor? O que ele faz com a lei do Senhor? Você sabe que a lei do Senhor aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Os profetas apontam para Jesus, os salmos apontam para Jesus e a lei aponta para Jesus. Então, tudo aponta para Jesus. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É ruminar a Bíblia diariamente, constantemente, ininterruptamente. Você pode ser um professor de matemática. Você pode estar dando aula envolvido, sabe, numa equação complicadíssima. Mas ainda assim, nada impede que, como pano de fundo, esteja ali a lei do Senhor, a presença do Senhor, a obra do Senhor, o sacrifício do Senhor, a cruz do Senhor, a ressurreição do Senhor, tudo por nós, tudo por você e tudo por mim. Você crê nisso? Então, irmãos, perceba que a ênfase aqui está na meditação. E o que é meditação? E aí eu quero falar sobre meditação. Meditação, meus irmãos, a gente vai chamar hoje aqui de disciplina espiritual do meio. Você pode repetir? Disciplina espiritual do meio. Disciplina espiritual do meio. É isso aí, meditação. Como é que é esse negócio de meditação, pastor? Medita de dia e medita de noite. Meditação é algo que acontece no meio, como um sanduíche, no meio de 2 coisas. Por quê? Entenda comigo. Primeiro, entenda comigo. Meditação é disciplina espiritual do meio. No estudo bíblico, você está pensando pensamentos acerca de Deus. E aí, depois tem que ter a meditação. E a meditação, ela pode acompanhar o seu dia. E na oração, você está falando com Deus. Então, quando eu estou estudando, eu estou pensando pensamentos acerca de Deus. E quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas nós temos o Salmo número 1 dizendo: bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Meditar não é estudar e meditar também não é orar. E Davi, no Salmo 103, aquele salmo não é uma oração, não é uma pregação. Aquele salmo é uma meditação. Ele está falando com ele mesmo. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, entre o nosso estudo e a nossa oração tem que ser a meditação. Para que serve, pastor, a meditação? Você está trazendo da mente para o coração as verdades de Deus. É um processo de autodiálogo. Você falando com o seu coração, você falando com você acerca daquilo que você ouviu de Deus. Você ouviu de Deus a palavra. Então você fala com você ao ponto disso descer para o seu coração. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Isso tem condição de mudar significativamente a nossa vida. É falar com o coração, é a preparação para a oração. A gente não deve pular a meditação do estudo para a oração, a gente não deve fazer isso, pois vai ficar faltando algo no coração. A gente vai ficar muito, e a gente acaba esquecendo isso. Isso tem que afetar o seu coração. Isso precisa afetar o seu coração. Isso precisa afetar o meu coração, porque senão o coração esquece. É meditar até que você sinta prazer e quebrantamento. Você faz isso? Nós fazemos isso?
Bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Você vai falando com você. Você vai conversando com você, para o coração, para a alma, não esquecer jamais. Quem está entendendo, diga amém. Nosso devocional, meus irmãos, nosso devocional, ele pode determinar que tipo de vida a gente vai ter. Então, existe o estudo bíblico, existe a meditação e existe a oração. Pastor, eu não estudo a Bíblia. Eu quero dizer para você que você não está bem. Eu também não oro, pastor. Eu quero dizer para você que você está pior ainda. Você está entregue a você mesmo. Você não está tendo comunhão com Deus. Você não pode fazer isso da sua vida. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Você lembra o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, acerca das Sagradas Letras, a qual você foi instruído pela tua avó e pela tua mãe. Lembra disso? Ele foi instruído para a salvação. Meus irmãos, nós somos instruídos para a salvação, para o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Nós somos instruídos quem somos e quem é Deus, quem é Jesus e qual foi a obra que Ele fez. Toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E a nossa relação com Jesus deve ser a relação mais profunda, mais significativa. Ela deve ser a relação mais ininterrupta que nós poderíamos imaginar. Que tipo de relação você está tendo com o Senhor? A meditação é uma mistura de âmbito mental e emocional. Usar as verdades intelectuais sobre as emoções e a alma. Davi está dizendo, eu espero que eu esteja me fazendo claro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao teu santo nome. Pedro disse isso. Vocês são cegos e se esqueceram. Isaías disse isso. Vocês se esqueceram de mim. Eu sou o Criador. Vocês estão temendo homens porque vocês se esqueceram de quem eu sou. Se esqueceram aqui, meus irmãos? Não, esqueceu aqui. Nós precisamos da graça de Deus e pedir misericórdia a Deus. Misericórdia ao Senhor. Um monge alemão, Martim Lutero, que foi o idealizador da reforma protestante, das teses, que contestavam com a igreja vigente da época. Ele tinha um amigo, eu não sei se ele era barbeiro ou se o nome dele tinha barbeiro, eu não consegui entender isso, mas é um amigo barbeiro, e esse amigo perguntou para ele: Martim Lutero, como é que você faz para orar? E Martim Lutero escreveu um livro de 40 páginas e deu para ele. Ele nunca mais perguntou nada a Martim Lutero. Mas Martim Lutero, irmãos, ele escreveu um livro sobre oração, e ali ele fala sobre como é que é essa questão da oração, como é que ele meditava. Olha como é que Martim Lutero meditava. Antes ele estudava, depois ele meditava, para depois ele orar. E para ele orar, ele pegava assim o Pai Nosso, os 10 mandamentos, e uma outra passagem do apóstolo Paulo de Jesus, e ele não começava a orar até que aquelas verdades intelectuais fossem verdades no seu coração. Porque, irmãos, para muitos de nós, as verdades intelectuais, as verdades cognitivas que assentamos na nossa mente, não são verdade no coração. Até porque o coração, como dizem os poetas, como centro do nosso ser, ele move a gente. E aí nós, quando o coração esquece, nós não somos afetados por absolutamente nada, e não adianta absolutamente nada a gente saber. Uma vez um amigo meu, pastor, se desviou, pecou, adulterou. Ele foi na minha casa e eu disse: rapaz, isso aí é pecado. Ele disse: não, eu sou feliz. Ele disse: você esqueceu. Ele sabia aqui, mas não sabia mais nada aqui. E aqui, irmãos, Martim Lutero, ele pegava, por exemplo, utilizava essas verdades mentais sobre as emoções e sobre a vontade dele também. Até que o Espírito Santo, a gente tem que fazer isso, até que o Espírito Santo pregue o nosso coração e grave verdades lá no coração, no íntimo da gente. Nós precisamos disso. Martim Lutero fazia isso. E sabe como é que ele fazia isso? Ele idealizou 5 perguntas na meditação dele. E ele pegava, por exemplo, o Pai Nosso, e ele pegava a palavra, na verdade, na língua dele,
nosso Pai, não era Pai Nosso, né? Ele lá era invertido, mas ele pegava a palavra Pai e ele fazia 5 perguntas para ele, para a palavra Pai. Depois ele pegava o Nosso e fazia 5 perguntas. Depois ele pegava, depois de terminar o Pai Nosso, ele ia para o Decálogo e ele pegava o primeiro mandamento e ele fazia 5 perguntas aquele mandamento, pegava o segundo mandamento, depois ele fazia isso com o Pai Nosso, com os 10 mandamentos e também com alguns textos de Paulo, aí que ele ia orar. Antes ele estava meditando. A título de curiosidade eu trouxe para você as perguntas. Quando ele, Pai Nosso, Pai, como é que eu posso adorar a Deus por Ele ser Pai? Como eu posso confessar um pecado a respeito disso? Como eu posso agradecer a Jesus pela maneira que Ele me dá isso? O que eu preciso hoje para conseguir fazer isso? Qual o pensamento errado, sentimento errado, comportamento errado, atitude falsa me ocorre quando eu ignoro isso? E ele falava com ele. E ele falava, ministrava a ele mesmo. Ele fazia isso, meus irmãos, com o Pai Nosso, primeiro Pai, depois o Nosso. Ele ia frase por frase, palavra por palavra, até que aquilo fosse interiorizado, até que a alma dele se lembrasse, até que o Espírito imprimisse no coração dele aquela verdade. A mente, irmãos, sempre soube que o mel é doce. Mas na medida que nós meditamos, o doce vem à boca. Nós sabemos que o fogo é quente, mas com a meditação, o coração fica aquecido e sente o calor. Nós saímos do intelectual para o experiencial. E isso só é possível pela meditação. Por isso o salmista, o nosso Deus abre o livro de Salmos, coloca no livro de Salmos, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Quando Deus substitui Moisés e coloca Josué, no lugar de dar uma estratégia, como os guerreiros iriam entrar, o que Deus disse para ele? Medita na palavra, medita de dia, medita, Josué, de noite. Porque se você trouxer da mente para o coração as verdades de quem eu sou, você não vai temer expulsar esses 30 e tantos povos que estão aí para você expulsar. Deus não deu uma estratégia, Deus disse, lembre-se de mim. Meus irmãos, trabalhar a Bíblia para dentro do coração da alma. Se você não faz isso, você está esquecido da purificação dos pecados. Se você não faz isso, a sua alma, ela não está bendizendo ao Senhor. Agora, lembra de Jesus? O melhor homem que passou por aqui? Ele citava a Bíblia para ele mesmo. Ele citava a Bíblia para ele mesmo nos momentos mais difíceis, ele citou a Bíblia. No Getsêmani, meus irmãos, ele cita a Bíblia, manda Pedro embainhar a sua espada. Olha, na cruz ele cita o Salmo 22, e nós? O quanto amealhamos de memória para transferir da mente para o coração, e nós, nos momentos de dores, nos momentos de perdas, nós, irmãos, sabemos o que dizer, sabemos o como chamar a atenção da nossa alma por viver esquecida. Nós, irmãos, precisamos nos lembrar de Jesus e do seu Evangelho. Nós precisamos lembrar de Jesus, do sacrifício, do perdão dos pecados, da expiação, da regeneração, da justificação, da santificação que Ele está nos proporcionando. Nós temos que nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, irmãos, se fez carne, habitou entre nós. Olha, pagou pelos nossos pecados, foi à cruz, foi sepultado, mas foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós. O Deus Trino habita dentro de nós, meus irmãos. Você sabe o que é isso? Uma pessoa da Santíssima Trindade está aí, morando dentro de você. Nós sabemos aqui, meus irmãos, mas aqui nós esquecemos disso. Vivemos amedrontados, vivemos no pecado, vivemos esquecidos, vivemos achatados, vivemos, meus irmãos, com mentiras autoimpostas, mentiras que nos são lançadas pelos dados inflamados do maligno, porque nós nos esquecemos. Jesus vivia as Escrituras, porque Ele meditava nas Escrituras. Você não vai viver aquilo que você não medita. Você precisa meditar. Começamos intelectualmente, mas não podemos parar aí. Nós temos que meditar. Nós temos que falar todo dia. Nós temos que nos aproximar.
O Salmo 1 e o Salmo 3, eles não teriam absolutamente sentido, meus irmãos, porque meditar na lei do Senhor, como se a lei do Senhor nos acusa. Mas quando nós entendemos que a lei serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo Jesus, ganha todo sentido. Nós entendemos que, na verdade, é um convite a meditarmos em Jesus, na sua vontade, no seu reino, no Evangelho, quem é Jesus, o que Ele fez, qual é o desejo que Ele tem para o nosso coração. Portanto, meus irmãos, nessa noite, eu quero vos dizer que ainda no momento da maior crise que você possa atravessar, está atravessando, ou vir atravessar, você precisa ir para a palavra de Deus, perceber que a sua alma esqueceu, meditar na cruz, na obra do Evangelho, na salvação, ler e ler, meditar e meditar, e depois orar e orar, até que a sua alma se aquete, confie, se alegre, e tomado de alegria, você louve, 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 e frutifique, e frutifique, e frutifique, porque você se aproximou da realidade impactante, contagiante do Evangelho, da obra de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, ele disse assim: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isso em quê, irmãos? Fazer isso? Você está pensando que ele está dizendo, lembre-se de mim? Não, meus irmãos. Jesus não está dizendo, lembre-se de mim. Ele está dizendo, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Uma cena que ficou consagrada nos filmes de Hollywood foi a emancipação, a libertação da Escócia no filme O Coração Valente. E quando o protagonista, em cima do seu cavalo, desfila para lá e para cá, falando com pessoas que estavam desarmadas, desqualificadas, ele então lhes faz lembrar aqui. Lembrar aqui. Eles já sabiam, mas quando ele os lembra aqui, em nome da liberdade, se necessário a própria morte, então aqueles se lançam diante de um exército que não poderiam vencer, mas venceram. E eles se lançam ali porque eles foram imbuídos, motivados, impulsionados. Eles foram abastecidos porque lembrou aqui. Meus irmãos, quem dera nós tivéssemos uma igreja desse pequeno tamanho aqui, e pelo menos a metade de nós lembrasse aqui do que Jesus fez. Mas irmãos, não ficaria um canto sem que seja evangelizado. Se nós lembrássemos aqui, meus irmãos, nós jamais teríamos nenhum tipo de defasagem de trabalhadores nessa igreja, se lembrassem aqui, ó. Mas a verdade, difícil de admitirmos, é que nós esquecemos do Senhor. E a ceia, para que nos serve? Qual é o apelo que Jesus faz na ceia? Qual é o apelo? Ele poderia dizer, olha, sejam justos. Jesus poderia ter dito, sejam amáveis, sejam condescendentes, sejam generosos. Ele poderia dizer, tenham domínio próprio. Ele poderia dizer, mas ele não precisou dizer nada disso. Ele só disse, lembre-se de mim. Porque lembrados do Senhor, afetados pelo Senhor, à semelhança do Senhor queremos ser, desejaremos fazer o que o Senhor nos mandou fazer e desejaremos ser aqueles que o Senhor quer que sejamos. E nos movimentaremos apaixonadamente nessa direção, meus irmãos, e absolutamente nada nos seguraria. Mas a grande questão é que nós esquecemos do Senhor. Para o hebreu, se lembrar, é você se aproximar ao ponto de ser afetado de novo por isso. Eu chamo isso de você não abandonar o primeiro amor, a primeira visão. Precisamos pedir perdão a Deus por termos nos esquecido. Precisamos brigar com a nossa alma, porque ela se esqueceu. Precisamos despertar a nossa mente, que não esqueceu, para que a mente, através da meditação,
de uma vida meditativa, nós lembrarmos a nossa alma. Mas nós fazemos isso, irmãos, até o ponto de nós sermos completamente possuídos. Porque se afetados por Jesus, nós viveremos, irmãos, não a semelhança, pelo menos a sombra dos apóstolos e dos profetas. Nós seremos tão afetados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, que nós seremos possuídos de gratidão e possuídos de alegria. Possuídos. Como é que está o fulano? Está possuído. Por demônio, não. Ele está possuído pelo Espírito de Deus. E aí? É gratidão e alegria. Ninguém segura esse menino. Ninguém segura esse obreiro. Ninguém segura essa mulher. Ninguém segura esse garoto. Ninguém segura esse obreiro. Ninguém segura esse diácono. Ele está possuído de gratidão e de alegria. Porque o Senhor dele, o Rei da Glória, aquele cujas portas se levantam para ele, veio, morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, sofreu morte horrenda, vexatória, mas como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca e se deu por nós ali para nos salvar. Se isso não afeta você, é porque você se esqueceu. E quando a gente volta para o Salmo 103, eu queria entender qual era a crise de Davi, mas alguma coisa estava acontecendo que não estava bem, porque não estava equilibrando a alma e o coração. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. E ele fala dos benefícios da salvação. Ele não fala do último emprego. Ele não fala da troca do carro. Ele não fala da faculdade. Ele não fala, porque isso tudo, irmãos, isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Alguns de nós acham que isso é prova, né, de bênção de Deus. Se isso é prova de bênção de Deus, então também o muçulmano, o macumbeiro, o espírita, né, e outros também estão sendo abençoados, até, quem sabe, até mais. Não, irmãos. A prova de que estamos sendo abençoados é de que Deus é presente no nosso meio. Essa é a grande prova. Porque Ele não é assim com mais ninguém, a não ser com a sua igreja. Ele não é assim com mais ninguém, a não ser com a sua igreja, constituída ela de todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias, classes sociais, não importa, mas é a igreja dele. Ele só é assim com a igreja. Portanto, eu convido os irmãos nessa noite a participar de verdade da ceia. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo, oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Eles fizeram, e depois, empoderados pelo Espírito Santo, se tornaram homens indomáveis, imbatíveis, invencíveis. Foi necessário cerrar eles. Foi necessário soltar os leões para comê-los. Foi necessário, meus irmãos, enterrá-los vivos. Foi necessário, irmãos, porque nada deteria aqueles homens. Eles estavam possuídos de alegria e de salvação. Mas a salvação que eles receberam não foi nada diferente da salvação que você recebeu. A diferença entre nós e eles é que eles nunca esqueceram. Mas nós temos nos esquecido do nosso Senhor. Curva a sua cabeça.